Oi, tudo bem com você? Em primeiro lugar, muito obrigada por assistir, né, a esse vídeo, tá acompanhando a gente no nosso canal. E continua, vai dando aqueles likes, vai passando para os amigos, para o nosso vídeo subir, ficar recomendado, a gente agradece muito. Bem, eu falei que ia falar, né, sobre... O nosso próximo assunto seria sobre como transcrever casamento para cá, né, do Brasil para cá, e também tem como abordar a questão da vacinação. Mas eu tive alguns pedidos e eu vou mudar um pouco a rota. Eu vou contar um pouco da minha história, quem sou eu, como eu cheguei aqui, quais são os meus sonhos, porque eu sei que tem muita gente que tem a mesma, passa pela mesma situação que eu passei, e é sempre bom a gente poder auxiliar essas pessoas e dizer que é bom sonhar, que é necessário sonhar para que a gente possa chegar a concluir os nossos sonhos. É claro que é sempre importante lembrar que cada história é uma história à parte, que tudo depende de você, de correr atrás, do que você acredita, do quanto você trabalha em prol daquilo. Eu acredito no poder da mente e o quanto você coloca a tua mente para funcionar a fim de realizar os seus sonhos. Eu acredito. Mas, como eu disse, a minha história é minha história, eu sempre falo isso. Eu não vendo utopias, eu tô contando a minha história, eu conto a minha história e tudo que acontece comigo. Mas para quê? Para te ajudar a sonhar também, né? Que não custa nada. Então vamos lá. Meu nome é Regiane, eu tenho 47 anos, eu nasci na cidade de São Paulo, né? No ano de 1974, e vivi lá em São Paulo até os meus 7 anos, em Osasco, num bairro chamado Bel Jardim. Como os meus pais são nordestinos, baianos, quando eu tinha 7 anos, a gente foi para o extremo sul desculpe, uma cidade chamada Itamaraju, lá na Bahia. E assim eu vivi lá por 26 anos. Ali eu estudei, eu fiz amigos, construí uma história, me casei pela primeira vez e tive minhas 3 lindas e maravilhosas filhas, que são meu orgulho, que são a razão da minha vida e que me catapultam sempre no sentido de evolução espiritual, evolução pessoal, emocional, me fizeram crescer e amadurecer tanto. Eu só agradeço a Deus e a elas por terem me escolhido, que é assim que eu acredito, que os filhos te escolhem. Enfim, vivi 15 anos nessa relação, meu primeiro namorado, mas por razões, né, várias razões, demos certo 15 anos. Depois, cada um seguiu o seu caminho. Ai, foi tranquilo? Não, não foi. A gente teve muitos problemas, mas graças a Deus, hoje tá tudo tranquilo, tá tudo bem, porque eu acho que é assim que tem que ser. Então, eu fiquei alguns anos sozinha, né? E, enfim, eu resolvi, né, como era difícil, emprego, e eu queria perspectivas melhores para as minhas filhas, então eu resolvi voltar para a minha cidade natal. E eu tive uma ajuda muito importante, né, que eu chamo de painho, que era o Hermes, que já está no outro plano, né, da minha prima Beatriz, da Karine e toda a família que ali morava. Então eles me deram espaço na casa deles e eu fui pedir as contas do meu trabalho, né? E me chamaram de louca porque eu tinha possibilidade de crescimento de carreira, mas eu sempre pedi iluminação a Deus e me veio, né, essa dica. E eu resolvi, fui dormir e acordei dizendo eu vou embora para São Paulo. Assim eu fiz. Mais uma vez tive que deixar minhas filhas, né, porque eu ia tentar a vida, elas ficaram com os meus pais. E eu fui para São Paulo, novamente para Osasco. E ali eu fiquei na casa da minha prima, que fui muito bem acolhida. Eu cheguei no final de semana e durante a semana já estava eu trabalhando, né? Na primeira coisa que apareceu. Aí trabalhei colando lacre em batatas, em vasilhas de batatas, né? Em latas de batatas, batata frita. Mas depois não era muito aquilo. E depois como, né, eu não conhecia ninguém e também não tinha grana, o que eu fazia? Eu entrava nas salas de bate-papo. Isso mesmo.
Entrava nas salas de bate-papo e loucamente perguntava quem sabia de emprego. Era engraçado, mas enfim, a gente luta com as armas que tem e que a gente acredita. E eu conheci muitos anjos, né? E tem um Sérgio, né? Que ele nem me conhecia. E marcamos um ponto de encontro no shopping, afinal não nos conhecíamos, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, mas naquele momento eu não sabia quem era ele. Então eu tinha que me resguardar, me precaver, mas precisava de trabalho. E assim, nos encontramos no shopping, em Osasco, e ele me falou: olha, eu tenho um emprego aqui que é fazer um questionário, né? Uma pesquisa de campo para na época de era uma alteração no metrô em São Paulo. E eu nunca tinha feito isso, mas enfim, precisava trabalhar. Fui. Ele me deu um número de telefone. Aí o que que eu falei? Ah, tudo bem, eu não tinha dinheiro para comprar naquela época ficha. Tem tempo, né? Então o que que eu disse? Ah, eu ligo de casa. Ele disse: então você não tem dinheiro? Aí eu, ai, não tenho. Aí ele comprou a ficha para mim, veja que anjo, comprou a ficha para mim, ligamos para lá, esse trabalho não rolou. Tá bom, ficou em stand-by. E eu tinha conhecido uma pessoa numa rede social, já antiga, mas ele era meu amigo, né? E ele me disse: olha, a ótica tal está contratando pessoas, é minha amiga e tal. Você não tem interesse? Claro, tinha interesse. Fui trabalhar na ótica, só que detalhe, com pouca grana e não conhecia, não sabia andar em São Paulo. Eu sempre voltava a São Paulo a passeio e sempre eu era monitorada por alguém, eu não andava sozinha ali. Detalhe, quem conhece São Paulo, eu morava em Osasco e tinha que me deslocar até Santo Amaro. Não sabia nada para onde ia nada, mas precisava trabalhar. E assim eu fiz. Peguei, descobri como que funcionava, o ônibus de onde eu morava, quantas estações eram. Tive um pouco de dificuldade para chegar até o local, que as pessoas não queriam me ajudar a chegar até o local. Enfim, eu resolvi tomar café numa lanchonete e pedir orientação, né? Pedir uma dica de onde era o local. Andei até o local, chegando lá, a Dani, uma gerente maravilhosa, uma amiga que ficou na minha vida, e todos os outros colegas de trabalho, Valéria, maravilhosa, me acolheu muito bem e ali eu fui ser auxiliar de loja, né? O que que eu fazia? Limpava os vidros, limpava os óculos, guardava os óculos, limpava o chão, limpava o balcão e levava essas pessoas para fazer exame e trazia de volta para a ótica para elas, né? Eventualmente comprarem os óculos que precisariam usar. Eu fiquei assim muito tempo. Só que mais uma vez, sem grana, eu acordava muito cedo, né? Outra coisa, quem mora em São Paulo sabe, a gente acorda muito cedo, deita muito tarde, acorda muito cedo, deita muito tarde. E aí, o que que eu fazia? Todos os dias eu comia pão, comia hot dog e tomava a vitamina de goiaba, porque a vitamina de goiaba era mais, né, robusta, me deixava mais saciada. Eu não gosto de miojo, então eu não comia miojo, eu comia isso todos os dias. E eu via as pessoas se divertindo aos sábados, né? E eu pensava, como que eu vou trazer minhas filhas para cá? Eu ganho tão pouco, né? E eu ficava sempre com aquele sonho, mas com aquele pesar, era um cansaço. Acho que várias pessoas já passaram por isso, sabe como funciona. E dali, esse mesmo amigo inicial lá do shopping me falou: olha, nós estamos aqui com um trabalho de marketing e você poderia vir para cá. Ah, mas eu nunca trabalhei de telemarketing. Ah, mas eu vou. Fiz a entrevista, passei e eu fazia uma pesquisa para uma empresa e assim eu fiz. Nesse meio tempo, eu achava que eu não ia visitar minhas filhas, né, e meus pais, que eu já estava em São Paulo e eles na Bahia. E eu achava que ia passar meu primeiro Natal longe deles. Eu chorava muito, e era muito acolhida, né, pelas pessoas com quem eu morava. E eu decidi que eu queria muito, que eu queria, e eu acreditei, como sempre na minha vida eu sempre acredito. Enfim, e aí eu fui fazer pesquisa de campo, só que eu nunca, política, à época era política, né? Eram dois candidatos e aí existia tópicos da pesquisa, não era pesquisa aleatória, era subdivisões, por idade, por bairro, e todo mundo terminou a pesquisa meio-dia, e eu era 18 horas e eu ainda estava enrolada tentando fazer. Era um sábado e um domingo, e eu lembro muito bem que não foi fácil. Eu chorei muito, no domingo eu voltei. A essa época eu conheci um rapaz e a família dele, que é muito querida, que mora lá em Osasco, me acolheu muito bem, né? Eu chorei muito porque era muito cansativo.
E as pessoas às vezes não queriam responder as pesquisas, por isso que hoje eu passo na rua, tá dando folhetinho, eu pego o folhetinho, porque eu sei como é difícil. Enfim, né? E uma dica para você também, pegue o folhetinho do pessoal que tá distribuindo na rua, é bem cansativo fazer isso. Meus pés doíam, meus pés tinham bolhas, né? E a noite chegando, e eu com medo, não conhecia os lugares. Enfim, no domingo eu voltei, terminei essa pesquisa, porque assim eu poderia ganhar mais dinheiro para levar para as minhas filhas na Bahia e vê-las, né? Comprar alguma lembrança e vê-las. E deu tudo certo, eu terminei, eu fiz a pesquisa, eu aprendi a fazer o telemarketing e foi assim, por um longo tempo. Depois, meus pais resolveram me ajudar, né? Trazer minhas filhas e vir para cá. E eu. Pra cá, não. Ai, eu me confundo, gente. Eu sempre acho que ainda tô no Brasil. É porque parece tanto. E aí, fomos para o interior de São Paulo, para Sorocaba. E assim eu fui. Mas aí eu tive que deixar emprego, que eu já conhecia pessoas lá, já tinha feito amizades, então foi bem difícil para mim. Nós morávamos num bairro em Sorocaba, onde quase não passava ninguém à rua, e eu, né, aos domingos eu chorava, colocava um som na ponta da rua, olhava e nada, não passava ninguém. E aí eu comecei a fazer venda de porta em porta, porque meus pais trabalhavam na feira e eles tinham trazido muita roupa e a gente não podia, né, perder esse investimento. Então o que eu fazia? Eu pegava os clientes que meu irmão cedia, né, o endereço e eu enchia 2 sacolas, 3 sacolas e levava num carrinho, andando, descobrindo os bairros, né? E deixando com essas pessoas em consignação, né? Se elas vendessem, teriam um retorno, ou seja, também eu não tinha segurança nenhuma. Se não vendessem, eu retirava toda a mercadoria. Não preciso nem dizer que teve gente que passou a perna, deu calote, mas enfim. E foi assim, aí eu conheci uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa me auxiliou bastante, acreditou em mim, ajudou a gente no negócio, injetou. E assim, a gente acabou morando junto, né? Nos casamos, digamos assim. Não chegamos a casar efetivamente, mas morávamos juntos. E essa relação durou 12 anos, né? Essa pessoa me auxiliou, né? Pagou um curso de estética para mim. E dali eu fui embora, decolei. Aí eu fiz mais um curso de depilação, eu fiz mais um curso de design de sobrancelhas, né? E eu fui investindo na minha carreira, e eu fui aumentando minhas coisas, agregando valor ao meu trabalho, me qualificando. Para melhorar, né? Há 6 anos eu perdi meu pai, passei um tempo sofrendo e isso foi um boom para mim. Eu tenho essa coisa de quando algo é muito doloroso para mim, eu acabo ficando mais forte para fazer um desafio maior para superar aquela dor. E foi o que aconteceu. E aí eu resolvi que eu queria fazer faculdade de biomedicina. Fiz minha faculdade de biomedicina, opa, me emocionei até. Fiz minha faculdade de biomedicina, concomitante, minha filha mais velha também a gente fazia, ela fazia farmácia e eu biomedicina, isso foi um orgulho para mim também, de poder estar estudando com a minha filha. E a minha filha agora do meio também está terminando a faculdade de pedagogia e a mais nova está indo para o 3º ano, né? A gente ainda não sabe, ela está se decidindo para que profissão ela vai. Então, retomando, eu concluí, né, meu curso de biomedicina agora, em junho, porque era para ter terminado em dezembro, mas veio a pandemia e eu fiquei sem estágio, porque eu trabalho na área da beleza, da estética facial, corporal. E por causa da Covid, né, uma das primeiras coisas que foi parada foi a questão da estética, clínicas, então eu perdi um semestre, aí foi toda aquela confusão, aí teve uma separação, foi complicado, né, a gente fica abalado emocionalmente, foi difícil financeiramente, tinha a questão da Covid e o cuidado com as minhas filhas, eu não podia trabalhar porque eu tenho diabetes, minhas filhas 2 têm asma, então foi um momento muito complexo da minha vida. Porém, desse momento complexo veio um momento da volta por cima na minha vida. Eu chorava e ficava com medo de não manter as minhas filhas, delas passarem algum tipo de dificuldade, porque toda mãe, tenho certeza, pensa assim, né? Estávamos só nós. Minha mãe, que morava comigo essa época, tinha ido para outro estado e estava presa lá por causa da Covid, então éramos só eu e minhas 3 filhas.
A minha filha mais velha, que trabalhava num hospital, que trabalha, ela foi suspensa por ela, né, ser do grupo de risco. Então, nós ficamos ali nas mãos de Deus, ainda bem, né? Não tem mãos melhores. E aí, o que aconteceu? Eu ficava muito triste e eu falei, não, eu não posso, eu tenho 3 vidas para dar conta. Então, o que eu fiz? Eu comecei a cantar na internet, eu comecei a dançar. Isso me trouxe muita gente, amigos antigos lá da Bahia. Então, foi muito bom. E no meio disso tudo, apareceu um rapaz, um jovem rapaz, lindo, né? E nós começamos a falar, nem imaginávamos, nem aonde se daria isso. Mas ele foi a pessoa que, como minha mãe costuma dizer, abaixo de Deus, foi a pessoa que me deu suporte, porque à época eu não conseguia nem sair à rua, eu estava assustada, como a maioria de nós. Tinha medo de pegar, tinha medo de levar para as minhas filhas, parei de fazer atendimento. E eu fui conversando com ele, a gente foi conversando dia após dia, isso ia me dando uma sustentação psicológica, eu fui me sentindo mais forte, mais segura, até que eu consegui sair de casa para fazer exercício, né? Então, ali a gente foi construindo uma relação, uma relação. Então, nós ficamos 6 meses, né, só nos falando pela internet, e depois ele foi até mim, né? Ele morava aqui em Portugal, foi até mim com a minha sogra, conhecemos, ficamos 2 semanas. No meio da minha entrega de TCC foi bem legal, ele me deu muito suporte, eu me senti muito bem, amparada. E aí, o que aconteceu? Quando ele veio embora, nem precisa dizer, né, como que eu fiquei estraçalhada. Mas enfim, a vida precisava continuar, precisava terminar minha faculdade, e aí nós começamos a traçar, né, as nossas metas, nosso futuro. E ficamos 8 meses separados. Depois desses 8 meses, ele foi até o Brasil, nos casamos e eu vim embora. E isso agora, dia 29 fez um mês que eu tô aqui, né? Me sinto mais tranquila, né? Estamos procurando ainda um lugar para eu atender aqui, para eu trabalhar com estética, que é o que eu amo, que eu faço e que, né, já fui docente da área, enfim, que eu conheço, né, e é o que eu amo fazer, que é cuidar de pessoas. E estou aqui, né, estou aqui, eu contei um pouco da minha história, eu fiz um resumão, né, para mostrar para você que tá aí, que tá num lugar que parece que não tem saída, que tá numa situação que parece que não tem saída, que tá triste, que o mundo desabou, que tá passando por dificuldade, que tá sem grana, problema psicológico, que cuida dos seus filhos sozinhas, que é mãe solteira, ou que tem marido e o marido está com dificuldade financeira. Qual é o seu sonho? Eu não sei qual é o seu sonho. Eu só sei que você precisa sonhar e você precisa acreditar. Porque quando você acredita, você move forças do universo, você se impulsiona para realizar os seus desejos, os seus sonhos. E tudo começa aqui. Então, eu gostaria muito que esse vídeo te ajudasse, né? A dizer que todos os seus sonhos de infância, eles podem ser realizados. Como eu disse, eu tenho 47 anos, eu tinha um sonho de certas coisas na minha vida que estão se realizando agora. E eu sei que muita coisa boa está por vir. Então, não desiste não, tá bom? Esse vídeo é para dizer para você que você é super, que você é vitoriosa, que você é vitorioso. Não desacredite, a vida é linda, Deus tem um projeto na nossa vida. Só que a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que sorrir mais, a gente tem que amar mais, a gente tem que perdoar mais, porque a gente também erra, tá bom? Então eu agradeço a vocês e assim, pode pedir temas, assim, ajuda a gente, né? Porque eu e o meu marido estamos aí nesse canal, mas eu não sou profissional, minhas filhas que me dão dicas, então a gente fica tentando acertar. Então se você puder se inscrever, né? Replicar aí o nosso link para que outras pessoas também se inscrevam, para que a gente apareça também, né, nas buscas, eu agradeço muito. Então, eu deixo aqui para você o meu abraço, o desejo de muita luz, amor, harmonia e felicidade sempre. Um grande abraço, muito obrigada.